Boa noite a todos e a todas quem chegou agora, né? Para quem chegou agora. Como eu estava falando, o tema dessa palestra é esse aí, germes da degenerescência e do pecado, o paraíso imoral de Essa de Queiroz, né? Onde eu vou tratar aí acerca da religião e da psicanálise, nesse conto de Essa de Queiroz, que é o conto Adão e Eva no Paraíso, escritor português. E para isso eu vou recorrer à psicanálise, sobretudo no livro de Freud, Mal-Estar na Civilização, e o livro também O Futuro de uma Ilusão, ambos de Freud. Bem, para isso também eu vou recorrer aí de forma mais tímida, digamos assim, aos escritos de Nietzsche sobre a religião. De início, eu gostaria de fazer uma leitura aí desse trecho. Esse é um trecho da Bíblia. Vocês estão vendo os slides, não estão? Porque aqui eu não estou vendo. Sim. Obrigado. De início, esse é um trecho aí da Bíblia. Eu retirei da Bíblia acerca da criação. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Fez do pó da terra e da costela deste a mulher. Só. E ambos foram feitos seres incompletos. O homem sem a costela e a mulher uma parte faltante do homem. E, portanto, não toda. Esse trecho é um trecho aí da Bíblia, né? E apesar de não fazer parte aí do conto de esse trecho por si só já diz bastante acerca do mal-estar na civilização. Pois fica aí claro, né, nesse texto fica claro aí que há algo que nos falta. Há essa ideia de incompletude. Né? E durante aí o Gênesis da Bíblia, é possível ver em alguns trechos essa ideia do faltante, da interdição. Né? Justamente, né, no Éden, né, que Deus aí permite que o homem e o ser humano tenha todas as coisas, né, todas as coisas do jardim, mas há uma interdição a partir do momento em que Deus fala que eles não podem provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Porém, como vocês sabem, da narrativa bíblica, eles acabam comendo, né, desse fruto. E esse fruto significa o saber, né? A sabedoria, o conhecimento, o discernimento. Né? Então, eles aí são expulsos do Éden, né? Isso eu estou falando agora na Bíblia. Né? Eles são expulsos do Éden, mas eles vão ter que lidar com essa ideia de falta, né? Que eles são seres incompletos. E na Bíblia, vemos esse ser humano submisso, né? Esse humano propriamente humano, humano em si próprio. Né? Porém, no conto de diferentemente da narrativa bíblica, o personagem, né, os personagens, tanto Adão quanto Eva, são personagens humano e Deus ao mesmo tempo. São essa dicotomia, uma parte homem e uma parte Deus. Né? Uma vez que o narrador trilha dois caminhos, o narrador. Ele trilha um caminho aí criacionista e um outro caminho evolucionista, né, ao mesmo tempo, né, e o narrador ele se mantém neutro acerca desses dois caminhos. A criação também, no conto de ela ocorre em dois tempos. Há um tempo aí que podemos falar aí didaticamente, né, como o tempo primordial. Tem essa citação que eu retirei. A Terra existia desde que a luz se fizera, a 23, na manhã das manhãs. Né? Esse aí é o tempo primordial, né? O primeiro tempo da criação. E as características dessa primeira criação, dessa criação aí primeva no conto de são essas aí. A Terra primordial, no tempo primordial, era parda e mole, ensopada em águas barrentas, abafada numa névoa densa, erguendo aqui e além rígidos troncos de uma só folha,
e de um só rebento, muito solitária, muito silenciosa, com a vida toda escondida, bichos obscuros, gelatinosos. Então, podemos perceber aí nessas características dessa terra aí primeira, dessa terra primitiva, desse tempo primordial, que a terra era aí obscura, né? Cheia de armadilhas, né? Seria difícil o ser humano viver nessa terra. Porém, há um segundo tempo, que podemos também chamá-lo de forma didática de tempo advento, né, que vem depois, que essa terra aí já mais um tanto evoluída, é uma terra mais preparada para receber o homem, né, para receber inicialmente o homem, depois a mulher, para receber o ser humano de forma aí geral. E sobre esse tempo advento da criação da terra, o narrador fala o seguinte: não, agora, durante os dias genesíacos de 26 e 27, toda ela se completara, ela a terra, né? A terra agora se completara, estava evoluída. Se abastecera e se enfeitara para recolher condignamente o predestinado que vinha, né? Então, percebemos aí que a terra, ela se ornamenta, digamos assim, para esse predestinado, né? Para a vinda do homem, né? Para que assim pudesse terminar a sua completude. E as características dessa, digamos assim, a segunda parte da criação é descrita da seguinte forma, né? Esse tempo advento aí da criação. No dia 28, já apareceu perfeita, perfecta, com as provisões e alfaias que a Bíblia enumera, as ervas verdes e espigas maduras, as árvores providas do fruto entre a flor, né? Apesar dessa, digamos, né, o narrador deixa bem claro aí dessa perfeita, né, perfecta, ele dá ênfase, né, à perfeição que a terra estava. Apesar dessa perfeição, no decorrer do enredo, percebemos que, na verdade, essa terra ela vai se revelar imperfeita. Essa terra ela está sujeita a transformações, a transmutações. Que, na verdade, essa adaptação da terra para receber aí, que tem aí do ponto, né, para receber aí o ser humano, não foi suficiente, né? E os estímulos, né, as excitações emitidas por essa terra que foi criada aí para ser perfeita, mas não é. Então, essas excitações que a terra, digamos assim, emite de sua imperfeição, causam mal-estar no predestinado, né, nos predestinados. E aí justificando, aí, mais lá na frente, no ponto, justificando essa imperfeição da terra, né? Ela foi criada aí para ser perfeita, né? Foi criada em 7 dias, que já remonta aí, digamos, esse número perfeito, né, da perfeição. Porém, no conto de essa aí, ela acaba se tornando imperfeita, né? Ela se demonstra, ela aparece ao longo do conto, essa imperfeição da terra. A terra não era uma obra perfeita, e a divina energia que andava compondo incessantemente a emendava. Uma tão móvel inspiração que em sítio coberto ao alvorecer por uma floresta, à noite se espalhava uma lagoa onde a lua, já doente, vinha estudar sua palidez. Então, apesar da criação da terra aí para ser perfeita inicialmente, ela mostra aí a sua imperfeição, né? E o humano, em relação a isso, né, em relação a diante dessa imperfeição da terra, o ser humano se sente em perigo, né, devido a essas perturbações, digamos assim, externas, né? E devido a esse sentimento de perigo, essa sensação de perigo que o ser humano sente, ele também sente, digamos, concomitantemente a essa sensação de perigo, a necessidade de criar a religião.
tentativa de negar esse perigo aí oferecido pela terra imperfeita, né? E sobre isso, Freud, em Mal-Estar na Civilização, sobre essas perturbações, sobre esse sofrer que o ser humano está constantemente sendo aí estimulado, né, sofrendo mesmo, Freud fala o seguinte: apresenta-se-nos como uma tentativa inicial de consolação de perigo passado do mundo exterior. Isso aqui Freud fala sobre a religião, né? Apresenta-se como uma tentativa do eu se consolar do perigo, né? Uma forma aí de evitar o perigo, né? A consolação aí é provida pela religião, né? Segundo Freud, e ainda em O Mal-Estar na Civilização, que é a obra aqui que eu estou consciando para fazer essa leitura crítica do texto de Essa, segundo Freud, o sofrer nos ameaça aí através de três lados, através de três frentes, digamos assim. A primeira forma de sofrer, segundo Freud, seria do próprio corpo, né? O corpo em si, né? Quando o eu começa a perceber que o corpo, né, o corpo material, é fadado aí à dissolução, né? É fadado, o corpo aí fadado ao declínio, à degradação, né? Que não pode nem dispensar a dor, né? O medo, né? O corpo aí está sujeito a esses dois sentimentos. A outra forma de sofrer, segundo Freud, além dessa do próprio corpo, é a do mundo externo. É o sofrimento causado pelo mundo externo, né? Que pode vir aí contra o ser humano aí com forças poderosas, né? Destruidoras, avassaladoras, né? E, por fim, a última forma de sofrer, segundo Freud, seria as relações humanas, né? As relações aí intersubjetivas, né? As relações interpessoais entre os seres humanos. Seriam as três formas de sofrer para Freud. Então, os seres humanos, eles se sentem perturbados, no caso aí do conto, né? Inicialmente, por essas excitações externas, né? Que aparecem aí inicialmente no conto, né? Eu, posteriormente, ainda vou retomar esses conceitos de sofrimento, de desamparo, enfim. Mas agora, neste momento, eu irei falar acerca da criação do ser humano, né? Inicialmente aí ocorre a criação do homem e, posteriormente, a criação da mulher. A criação do homem, assim como a criação da terra, ela também ocorre em dois momentos, né? Em dois tempos, né? O conto começa aí logo na primeira frase do conto, essa primeira aí que eu coloquei aí no slide. A primeira frase, o conto já inicia assim: Adão, pai dos homens, foi criado no dia 28 de outubro, às 2 horas da tarde. Né? Percebam nessa frase aí, só abrindo parênteses, que, como eu falei, né, no conto de Essa, diferentemente da narrativa bíblica, no conto de Essa, o ser humano, ao mesmo tempo em que é humano, é Deus. É uma espécie em Deus, aí, digamos assim, um ser humano. Percebam na construção aí, digamos aí, morfossintática dessa frase, né? Adão, pai dos homens, né? Pai é escrito com letras maiúsculas, né? Que remete a essa figura de Deus. E há outros trechos também que há uma certa veneração por esse, né? O narrador venera esse pai dos homens, que era justamente Adão, né? Então, nesse primeiro tempo é a criação bruta, digamos assim, né? Essa primeira criação do homem é a criação bruta. Porém, assim como eu tinha falado, né? Assim como a Terra, que foi criada em dois tempos, a criação do homem também ocorre em dois tempos.
E é colocado da seguinte forma. Então, numa floresta, certo ser, percebam aí novamente o ser aí com letra maiúscula, né, que remete aí a uma divindade, certo ser, desprendendo lentamente a garra do galho da árvore, onde se empoleirara toda essa manhã de longos séculos. Escorregou pelo tronco comido de era. Pousou as duas patas no solo que um musgo abafava. Sobre as duas patas se firmou com esforçada energia e ficou ereto. E alargou os braços livres e lançou um passo forte. Né? Esse é o segundo tempo da criação. Né? Ele ocorre aí no mesmo dia da primeira criação, digamos assim, daquela primeira citação ali de cima, né? Que ocorre aí no dia 28, são tanto a criação quanto a recriação do homem, digamos assim, ocorrem neste mesmo dia, né? Porém, a diferença é que nesse momento da recriação, caracterizado, esse momento da recriação, caracterizado, digamos que, pela tomada de uma consciência de si, de si próprio, né? Da natureza de Deus, né? do que é externo ao homem, né? O homem, né? Que inicialmente aí não existia Eva ainda, o homem, neste momento, ele começa, né? Ele realiza aí a cisão, ele começa a perceber, né, o que é o eu e o que é o mundo externo, né? É o que Freud fala sobre o princípio da realidade, né? Só abrindo parênteses sobre esse princípio da realidade, Freud fala, né, sobre essa questão do princípio da realidade e a partir do momento, né, que o bebê nasce, né, o infante, né, inicialmente ele não diferencia, né, o que é o eu e o que é o externo, né, o externo a ele, né? Porém, com o passar do tempo, o bebê começa a fazer essa diferença, ele começa a fazer essa diferenciação, né? E é o que ocorre aí com Adão, né? Apesar desse estado de hominização, digamos assim, desse despregar do galho, né? Essa cisão aí com a natureza, né? Ele e a natureza não são mais um, né? Ocorre esse despregar do galho, né? Ele é ele e a natureza é outra coisa, digamos assim, né? Ocorre aí essa diferenciação do eu e do externo, né? Desse não vínculo mais aí com a natureza, ele continua sendo um selvagem, né? Pois ele ainda depende da mão amparadora de Deus, como uma forma aí de evitar o perigo. E essas duas citações aqui, eu vou lê-las aí seguidas, né? Vou ler as duas de uma vez só, que demonstra isso que eu falei anteriormente, né? Essa questão aí que o homem, ele separa o que é o eu e o que é a natureza, o que é o externo a ele, porém, ele aí depende de Deus para o amparar, para o proteger dos perigos, né? A gente vai ver mais lá na frente que essa terra, apesar das suas evoluções em si, ela ainda não era adaptada, ainda não era moldada ali para receber o ser humano. Né? Então, essa aqui é a percepção do mundo, né? A partir do momento em que o indivíduo faz essa diferenciação do que é o eu e do que é o externo, e, ao mesmo tempo, essa necessidade de proteção, essa necessidade de ter um Deus para o amparar. E sentiu a sua dissemelhança da animalidade. Né? Essa expressão aí, dissemelhança da animalidade, remonta aí o que eu estava falando sobre a questão da separação, né? Essa dissemelhança do que é. Não existe mais o eu e a natureza, não são mais um só, né? Ocorre essa dissemelhança, né? Essa cisão, essa separação. E sentiu a sua dissemelhança da animalidade, e concebeu o deslumbrado pensamento de que era, e verdadeiramente foi. Deus o amparara nesse instante, o criou.
né? Aí já vemos aí, como eu estava falando, a mão amparadora, digamos assim, de um Deus, né? Que no momento dessa cisão entre o eu e o externo, Deus aí vem para amparar, né? E nesses bruscos ímpetos, quantas vezes se desequilibrou e suas mãos se abateram desamparadamente sobre o solo de massa ou rocha, de novo precipitado na postura bestial. Percebemos aí, apesar do ser humano buscar esse amparo de Deus, após essa separação, ele ainda continua aí nessa postura bestial, como eu tinha falado anteriormente. Ele ainda continua nessa forma de pensar, de agir, de sentir primeira, né? E sobre isso, né, Freud, em O Futuro de uma Ilusão, fala sobre a reação, digamos assim, do ser humano diante do desamparo, né, de forma geral, né? Freud fala que todo indivíduo, em seus primeiros anos, começa a perceber que o mundo é perigoso, né? E logo cedo aí o indivíduo, né, o bebê, o infante, começa a sentir fome. Lembrando que essa fome aí ela é percebida como dor, né? Além da fome, o indivíduo aí começa a cair, né, a ralar o joelho, e ele vai percebendo que necessita de uma proteção. Ainda sobre isso, Freud, em seus escritos, fala que o bebê se liga à mãe, né, à figura materna, né, de uma forma geral, aí, aos parentes, né, que a protegem. Né, a mãe aí de uma forma mais ampla, né, a mãe, a figura da mãe. Né. E o bebê precisa disso, o bebê precisa desse amparo. É o que Freud chama de amor anaclítico, né? Ou seja, a libido direcionada ao indivíduo, né, que satisfaz a sua necessidade, as necessidades do bebê. Né? Isso, é claro, de uma forma narcísica. Né? Então, a mãe, a figura da mãe, né, é a primeira a satisfazer as necessidades do bebê. A mãe se torna o primeiro objeto, objeto sexual do infante, né, do bebê. E esse objeto, por sua vez, essa proteção contra o mundo externo, com o passar do tempo, né, ele vai se modificando. Né? A mãe seria o primeiro objeto e, digamos assim, objeto prototípico. Né? Posteriormente, esse posto de proteção é ocupado aí pelo pai, pela figura do pai, né? Mas com o pai é diferente. Com o pai é diferente. Com a figura do pai, quando o bebê se liga aí à figura do pai, ocorre uma certa ambiguidade nessa ligação, digamos assim. Pois a criança ama e odeia o pai, devido aí ao complexo de Édipo. Mas, apesar disso, né, é o pai que vai ocupar para o resto da vida aí esse posto de entidade, digamos assim, protetiva. Assim como ocorre no ponto, na narrativa bíblica, né, entre Deus e o ser humano. Né? Deus como aquele que oferece amparo, né, como tem aí nessas citações. Nas citações aí do conto e aqui nessas citações de Freud. Sim, sobre isso, sobre essa questão aí da percepção do ser humano em relação ao mundo, né, em relação aos perigos do mundo, né, é muito difícil aí para o ser humano viver nesse mundo. Né? É o que Freud vai aí falar em O Futuro de uma Ilusão e também, sobretudo, aí, o Mal-Estar na Civilização. E
há medidas aí para, há medidas, digamos, paliativas, né, para evitar esse sofrimento, né, evitar essa dor que é causada aí tanto pelo mundo externo, né, quanto pelo interno, quanto pelas relações entre as pessoas. E falando brevemente aqui dessas soluções, ainda não é sobre a religião em si, a religião, vou falar posteriormente, que são essas duas citações que eu coloquei aí na tela, que vocês estão vendo, mas a minha fala aqui eu vou citar resumidamente, algumas coisas que Freud fala, algumas medidas paliativas, né? Freud inicialmente aí fala sobre os entorpecentes, como uma forma aí de anestesiar mesmo o indivíduo em relação a essas hesitações internas e externas. Depois Freud vai falar sobre a arte como forma aí para chegar à felicidade, como forma aí de evitar o desprazer. Freud também fala sobre o deslocamento da libido. Freud vai citando aí várias formas de que o ser humano aí incorpora, né, adquire, se utiliza, né, e evitar assim o desprazer. Porém, essas formas que eu citei aqui em minha fala, elas dão certo até certo ponto, digamos assim, né? Mas aí vem a religião com as características mais diferentes dessas formas, né? A religião aí intervém aí como uma forma, tem esse mesmo objetivo das que eu falei, de evitar o desprazer, de chegar ao prazer. Sobre a religião, Freud fala o seguinte: é de particular importância o caso em que o grande número de pessoas empreende conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e proteger-se do sofrimento através de uma delirante modificação da realidade. Devemos caracterizar como tal delírio de massa também as religiões da humanidade. Naturalmente, quem partilha o delírio jamais o percebe. Vou ler a próxima citação para que eu possa comentar. O sistema de doutrinas e promessas que lhe esclarece os enigmas deste mundo, com invejável perfeição, e de outro lhe garante que uma solícita providência velará por sua vida e compensará numa outra existência as eventuais frustrações dessas. Então, sobre aí a religião e o mal-estar na civilização, Freud fala que cada um, né, Freud fala que cada um, em seu pensamento, Freud fala que cada um deve buscar o que o satisfaça, né, algo individual, subjetivo, como eu falei, que é entorpecente, fala sobre a arte, fala sobre o deslocamento da libido, fala sobre o amor, e cada um, por si próprio, né, uma escolha individual, deve escolher o que o faz feliz. Porém, a religião difere desse jogo aí desse jogo de escolha e adaptação. A religião difere desse jogo. O indivíduo na religião não tem mais essa escolha, né? A religião impõe igualmente a todos um caminho para conseguir a felicidade e guardar-se desse sofrimento. Mas como, né? Como a religião faz isso, né? Nessa segunda citação de Freud, fala justamente sobre isso, né? Através aí dessa providência, né? De que estou sofrendo agora, mas em uma vida futura, né? Na outra vida, eu estarei bem, né? Por causa dessa providência, né? Mas, né? Apesar da religião impor algo, né? Como nós, como seres humanos, aceitamos isso, né? Como a religião consegue ser tão convincente? E Freud aí vai falar acerca da técnica da religião, né? E vou ler aqui essa passagem para que esse trecho, né, para que posteriormente eu possa comentar. A técnica da religião consiste em rebaixar o valor da vida
e deformar delirantemente a imagem do mundo real. É suposto a intimidação da inteligência. A este preço, pela veemente fixação de um infantilismo psíquico e inserção num delírio de massa. Inserção num delírio de massa. Individual. Há vários caminhos para a felicidade, como fala Freud, mas nenhum que conduza o ser humano, o humano, seguramente. A religião pode manter a sua promessa. Quando o crente se vê obrigado a falar dos inescrutáveis desígnios do Senhor, está admitindo que lhe restou, como última possibilidade de consolo e fonte de prazer no sofrimento, não incondicional. A técnica, digamos assim, da religião, né, que seria mostrar aí que o indivíduo é um miserável, né, que o indivíduo aí né, a religião, digamos assim, para que ele se sinta um miserável, né, e que ele a religião impõe, né, de se manter nos dogmas, enfim. Nessa mesma linha, né, eu falei no início que eu não coloquei nenhuma citação aqui de Nietzsche, mas eu vou falar aqui sobre Nietzsche, sobre a concepção da religião em Nietzsche, né, que se encaixa aí. Nietzsche, nessa mesma linha, Cristo, né, que foi em 1895, né, Nietzsche fala que o cristianismo é responsável por esse triste rumo em que a humanidade tomou. E, pois, Nietzsche, né, fala que o cristianismo é sustentado pelo pecado das pessoas. Né? O cristianismo utiliza a salvação como meio de dominação da sociedade. Ainda continuando em seu livro, né, esse livro O Anticristo, fala que o cristianismo só existe porque as pessoas pecam. Né? Ele ainda fala que o cristianismo dá uma ideia falsa sobre a vida. Né? O cristianismo traz uma ilusão. Né? Freud também fala no seu livro O Futuro de Ilusão. E Freud fala que a força ilusória da religião reside nos desejos mais antigos, né? Nos desejos aí mais os desejos primeiros e fortes da humanidade. Ainda em seu livro Futuro de uma Ilusão, sobre a ilusão é diferente de erro. Ilusão não é erro, não é sinônimo de erro. Né? E que as ilusões não são necessariamente, digamos que, coisas falsas, né? Não são coisas errôneas. Né? A ilusão vem aí de desejos básicos da humanidade. Né? Freud, inclusive, cita um exemplo de uma moça, né? De uma moça que encantado, né? Que deseja um príncipe. Né? E isso não é coisa falsa, né?
do primitivo junto daquilo do novo, né, daquilo que nasceu. Na vida psíquica, nada é perdido, né, nada é destruído, mas esse material fica armazenado, né, e podendo vir à tona em determinadas circunstâncias. Então, a religião foi criada, esse pensamento aí que eu falei anteriormente, que eu tinha até esqueci de falar, a religião criada como forma aí de ilusão, né, de conseguir resistir, suportar a triste realidade que o mundo é. Esse conceito, né, parece até com um pouco, né, com aquela famosa frase de Marx, né, que a religião é o ópio da sociedade, né. Marx aí nessa frase afirma, né, que a religião existe, né, ele dizer que a religião é ópio, ele afirma que a religião existe, mas o ópio, né, seria justamente o entorpecente da realidade, né, para deixar aí o indivíduo indolor, né, anestesiado, né. E sobre aquilo que eu estava falando anteriormente, né, sobre a conservação do psíquico, Freud fala o seguinte: nosso atual sentimento do eu é apenas um vestígio atrofiado, né, essa palavra é muito importante, é um vestígio atrofiado de um sentimento mais abrangente, íntima ligação do eu com o mundo em torno. Esse primário sentimento do eu foi conservado na vida psíquica. Ao estar na civilização, ele cita aí o exemplo de Roma, né, de uma forma aí, digamos, alegórica, né, para a conservação do psíquico, a conservação do material psíquico, né, que esse material não é destruído. Ele cita o exemplo de Roma, né, e resumindo aqui esse exemplo, essa alegoria, digamos assim, que Freud usa, por vários processos de construção da cidade, dos seus muros, né? Casas, vários prédios, várias igrejas, né? Vários templos, né? E apesar de apenas algumas coisas, apenas algumas dessas coisas visíveis, por exemplo, se a pessoa for lá em Roma, apenas algumas dessas coisas vão estar visíveis, aí, digamos assim, a olho nu. Porém, as outras coisas, os outros muros, as outras construções, as outras edificações, e se um paleontólogo escavar, for ali com maquinário para escavar, vai achar esse material primitivo. Sim, né, de forma análoga, ocorre na vida psíquica. Do material psíquico desde os mais primitivos, né? E Freud fala justamente que esse material primitivo, o fundador da religião, né? Mas como? Né? Como esse material primitivo é conservador da religião? Só beber alguém aqui. Então, Freud aí traz aí, principalmente em Totem Tabu, ele pincela sobre isso e sobre essa questão. Eu vou ler esse trecho e vou comentar sobre. A do totemismo é marcada pela proibição da escolha incestuosa de objeto, a mutilação que a vida amorosa humana experimentou. Os leis e costumes são produzidas mais restrições que atingem tanto homens quanto mulheres. E aí, como eu já falei, Nietzsche, ainda vou falar um pouco posteriormente, tanto Freud, né, tanto o pensamento freudiano quanto de Nietzsche, é atravessado pela questão do pai, a figura paterna, né, ou mais exatamente a figura paternal, né, parental também, né, que inclui aí tanto o pai quanto a mãe, ou quanto a pessoa ali que cuida, inclui também nesse escopo, digamos assim, a figura de Deus, né. Tanto Nietzsche quanto Freud
em seus escritos, o tempo todo mata o pai. Tabu, ele fala sobre o mito da horda primitiva, né? Que consiste, né, resumidamente, esse mito, Freud vai falar sobre as primeiras famílias da humanidade, né? E nessas primeiras famílias havia um pai poderoso, havia um pai déspota, que mandava, né, que tinha aí amplos poderes e amplo controle sobre, em relação a amplo controle, amplo domínio em relação às mulheres, né? Apenas ele aí poderia ter relações com essas mulheres, né? Isso aí em uma tribo, né? Nas primeiras famílias, na formação das primeiras famílias. Filhos que, claro, eram irmãos entre si, queriam ter o mesmo direito de ter relações com as fêmeas, de ter relações com as mulheres. Mas o pai, né, que era forte, que era o mais forte de todos, não deixava, né? Vemos aí, né, nesse não deixar do pai primitivo das tribos, uma espécie, digamos, de castração, né, como fala Freud. Né? E então, né, ainda continuando, né, os filhos aí dessa tribo, das famílias primitivas, ficaram aí desprovidos de obter esse prazer, né, de se ver cumprir esse desejo que eles tinham de ter a posse aí também das mulheres, né, que era o pai que dominava as mulheres, né, tinha o controle das mulheres. Assim, né, os filhos certo dia se reúnem, né, eles fazem ali, digamos, um complô e combinam de matar o pai. E de fato, né, eles fazem isso, eles matam o pai e o elegem como totem, né? E surge então, digamos aí, a consciência de culpa. Havia, a partir de então, a partir dessa eleição do pai morto como totem, havia, a partir de então, a reverência a esse totem, né, a esse pai morto. Nas famílias primitivas, com o passar de um tempo, após esse passar de alguns anos de reverência a esse pai morto, a tribo comia o pai morto, né, introjetava, incorporava a figura do pai. Mas será que Freud iria, né? Por que Freud explica a criação da religião de forma assim tão simples, né, tão natural, através das famílias primitivas, né? Na verdade, o que através desse mito, né, onde os filhos matam o pai, né, sentem culpa e agora elegem o pai morto, assumindo aí, digamos, a figura de Deus, né? O objetivo principal de Freud é demonstrar que toda a relação humana, né, a relação humana, a relação com o pai e a relação com Deus, é sempre dicotômica. É uma relação aí intercalada, entremeada, né, de amor e ódio. Né? E Freud fala ainda sobre esse sentimento de culpa, né, que remonta aí à questão do assassinato do pai primitivo, né? A criação da religião seria justamente esse ponto, né, o sentimento de culpa do ser humano em relação ao assassinato do pai primitivo, né? Mas de onde vinha esse arrependimento, né? Esse arrependimento, na verdade, era resultado aí da primordial ambivalência afetiva perante o pai, né? Os filhos o odiavam, né? Que tanto é que chegaram a matar, mas também o amavam, né? Depois que o ódio aí se satisfez, né, com a agressão, com o assassinato, veio a figura do amor, veio à frente o amor, né? No arrependimento pelo ato do assassinato, né? E instituiu aí o super-eu por, digamos, identificação com o pai, né? Deu-lhe aí o poder do pai, né? Como que por castigo pelo ato de agressão contra ele cometido, né? Criou aí as restrições, né, que deveriam impedir a repetição desse ato, né?
Essa questão aí da horda primitiva, dessa questão aí do pai, ele retoma aí também em o futuro, está presente também aí um futuro de uma ilusão, né? E levando em consideração, né, esse sistema psíquico que não destrói lembranças, né? Há essa conservação, como eu falei anteriormente, dos pensamentos primevos, né, mais primevos. O indivíduo atual, o indivíduo aí odierno, pega as características de um pai real, né, e atribui ao pai imaginário, né, que tem aí domínio agora sobre todas as coisas, né, tem poderes sobrenaturais, né, para que ele assim possa suprir e acalentar e diminuir esse desamparo causado pelas hesitações do universo, né, da Terra. E a força da religião, o desamparo, né, as emoções. Deus, ainda nessa linha aí de pensamento de totem tabu, seria, então, esse totem ideal, né, esse é o totem do eu, né? Então, busca-se aí, né, esse ideal, né? E esse ideal também, ao mesmo tempo, apazigua, né, acalma todas as outras necessidades que causam aí sofrimento, né? Como tem ali no início, né, no início da palestra que eu li um texto da Bíblia, né, nós somos seres faltantes, né? E através da religião, a religião vem aí para dar finalidade à vida. Freud fala em Mal-Estar na Civilização sobre que a religião aí usa essa questão da finalidade, né, para si própria. Mas Freud, né, surge a religião para minimizar esse sofrimento, né, para refrear o gozo aqui na Terra, pois não é plausível aí o gozo aqui na Terra, se o gozo maior seria na vida futura. Mas, para Freud, esse refreio do prazer, né, do gozo, também gera mal-estar, né? É sobre justamente a questão da castração que ocorre aí em Totem Tabu, né? A castração, esse interdito, né? Essa proibição que aparece lá no Gênesis, né? Através que Deus fala que Adão e Eva não poderiam comer, que Adão e Eva poderiam, aliás, comer de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nesse sentido, vem aí a figura do pai, assim como ocorre em Totem Tabu, como aquele que castra, né? Aquele que interdita. Não podemos ter aquilo que desejamos, né? Assim como ocorre no mito da horda primitiva. Saindo agora dessa linha de pensamento aí da origem da religião, Freud também fala em Mal-Estar na Civilização que o homem não é bom, né? Apesar dele ter sido criado aí à imagem e semelhança, ele não é bom, ele não é perfeito, o ser humano. E isso aparece aí em Essa, né? No conto de Essa, Adão e Eva no Paraíso. Nesse trecho aí. E Adão tem fome nesse areal marinho, então, irresistivelmente, Adão mergulha numa das feridas do sáurio. Sáurio seria o animal, né? Os dedos que lambe e rechupa, moles de sangue e gorduras. Vemos aí, né, que apesar do ser humano evoluir, ele ainda há essa característica bestial nele, essa característica ligada à maldade, né? É tão mal, né, que Adão, no conto, ele mata outro ser criado por Deus. Ele mata outro ser vivente criado por Deus, que era um animal, né? E ele mata e ele apenas não mata, mas ele se mergulha, né? Ele mergulha a si mesmo, ele tem prazer nisso. E sobre isso, sobre essa inata aí do ser humano, Freud fala o seguinte, em O Mal-Estar na Civilização ainda: as pessoas gostam de negar, mas o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, no máximo
pode se defender quando atacado, mas sim se deve incluir entre seus dotes instintuais também um forte quinhão de agressividade. Então, Freud ainda fala aí que Deus criou o homem à imagem e semelhança, né, a perfeição. Porém, o ser humano demonstra aí essa maldade, né? E surge, a partir de então, a figura do diabo para justificar essa maldade, digamos assim, né? Na verdade, segundo Freud, e o que fica claro aí também no ponto de essa, que o ser humano não é perfeito, assim como foi, digamos, arquitetado. O ser humano não é perfeito, o ser humano não é bonzinho. O ser humano, na verdade, o homem é o lobo do homem, né, como fala Hobbes. O ser humano é mau por natureza. Falando aqui no ponto, após o ponto vai falar sobre a questão, antes disso, né, antes dessa parte que eu vou agora, o ponto vai falar sobre a questão aí da bestialidade de Adão, vai falar sobre a terra aí que oferece aí dificuldades ao homem, mas ali no meio, digamos assim, essa figura de Eva. E esse trecho aqui que eu retirei é o surgimento de Eva, o nascimento de Eva, né? E após alguns passos evolutivos aí de Adão, nasce a figura de Eva, né? Eva aí, ao invés de dar passos como Adão, Eva vem para dar, digamos, saltos evolutivos, né? Diferentemente de suas características bíblicas, né? Eva na Bíblia é descrita aí como submissa, né? Como aquela que foi feita para servir, né? No conto, o narrador dialoga aí com essas duas características, mas ele ressalta, inicialmente ele ainda coloca aí um pouco dessas características bíblicas de submissa, né? Porém, ao longo do conto vai mostrando a tal importância de Eva para a humanidade. E eu vou ler agora esse trecho aí da Adão, e como despegado dele estava outro ser. Mais uma vez aqui o narrador divinifica, né, o ser humano, mas mais esbelto, suavemente coberto de um pelo sedoso, que o contemplava com largos olhos lustrosos e líquidos. Uma coma rívida, ruiva, de um ruivo entre os braços peludinhos, que cruzara súrdia, abundantes e gordos. Os dois peitos, da cor do medronho, com penugem crespa, orlando o bico, que se eristava entusmecido, e roçando num roçar lento, num roçar muito doce, os joelhos pelados, todo aquele sedoso e tenro ser se ofertava, com uma submissão pasmada e lasciva. Era Eva. Eras tu, mãe venerável. Esse é o momento da criação de Eva, mas essa Eva, apresentada aí nesse fim aí como submissa, né, como feita aí para auxiliar o homem, né, para oferecer, digamos aí, o fruto feito aí que leva o ser humano, o homem a pecar, né? Apesar dele mostrar essa característica que bate aí com as características bíblicas, ao longo do conto, o perfil feminino originário de Eva é de suma importância para a cultura para o desenvolvimento da humanidade, né? Demarcando aí, de certa forma, um narrador irônico, né? Que desconstrói a narrativa bíblica da origem, né? Sobre a origem. Então, é justamente isso aí que eu estava falando, sobre essa ironia, né? Que o narrador aí usa, né? De que a mulher foi feita para ficar em casa, né? E o homem para trabalhar. O narrador também ele utiliza essa ironia em que certos pontos do texto, né, no início, né, quando ele introduz aí a figura de Eva, ela ficava em casa e Adão aí saía para trabalhar, né? Há um certo aí conservadorismo. Porém, ao longo
da construção do enredo, ao longo do enredo em si, percebemos que Eva, na verdade, é mais ativa. Eva é fundamental. Adão não chega a evoluir tanto quanto Eva. Eva é fundamental. Posteriormente, nós vamos ver que Eva bate aí as pedras angulares da humanidade. Sobre essa ironia do conservadorismo, né? Esse é um trecho aí que o narrador coloca Eva aí como aquela que fica em casa. Eu vou ler agora. A nossa mãe venerável pertence, então, na caverna, à doce e augusta tarefa do lume. Ela o cria, ela o nutre, ela o defende, ela o pergunta. E como mãe deslumbrada, descobre a cada dia, nesse resplandecente filho dos seus cuidados, uma virtude ou graça nova, né? Então, vemos aí, inicialmente, esse conservadorismo, que, na verdade, não passa aí de uma ironia do narrador, pois essa visão conservadora ela é desconstruída ao longo do conto. Né? O narrador finge dar credibilidade à narrativa bíblica para ironizar, né? Uma vez que a Eva são atribuídos aí vários poderes de força e de são as características de Eva que mostram aí a sua força, a sua vitalidade, a sua atividade, né? Não é mais passiva, como tem na narrativa bíblica. A nossa mãe venerável pertence, então, teve um erro aqui, mas há trechos que mostra aí essa Eva. Tem outros textos lá na frente que coloca aí Eva como essa que manda, né? Essa Eva ativa, essa Eva que não se submete, né? O narrador ironiza isso, né? E retomando aí sobre o mal-estar na civilização, é possível perceber, continuando aqui no conto, né, que o Éden é um ambiente horrendo, é um ambiente terrível, né? Então, começaram para os nossos pais aí, Adão e Eva, os dias abomináveis do paraíso. O seu constante e desesperado esforço foi sobreviver no meio de uma natureza que, sem cessar e furiosamente tramava a sua destruição. E Adão e Eva passaram esses tempos que os poemas semíticos celebram como inefáveis, sempre a tremer, sempre a ganir, sempre a fugir. A terra não era uma obra perfeita. Escaparam, uivando de alguma caverna, de alguma abrigada caverna. Em alguma erguida fraga, gemiam lamentavelmente. Então, né, apesar da terra ter sido aí criada de forma perfeita, né, o próprio conto diz que a terra era perfeita, perfecta, né, ele coloca aí em latim, né, perfecta, a terra não era perfeita, como eu falei no início da palestra, perfeita. E segundo Freud, né, quanto mais o ser humano evolui, mais mal-estar é desenvolvido. O ser humano era muito mais feliz, né, nos tempos primeiros, no tempo primitivo, pois o ser humano atual, o ser humano civilizado, trocou a felicidade pela segurança. Né? As instituições, as convenções sociais impõem regras, impõem dogmas, impõem leis para evitar essa hostilidade inata do ser humano, essa hostilidade de o homem ser o lobo do homem. Né? Surgem as instituições, as convenções sociais que impõem para ir impedir o ser humano de manifestar essa maldade. Né? Porém, isso acaba causando mal-estar.
por recalcar aí os seus desejos seus desejos primitivos, seus desejos aí de agressão, seus desejos aí de sexuais, né? Então, quanto mais os personagens, é um trecho do meio para o final já, então quanto mais Adão e Eva no conto evolui, mais mal-estar vai aparecendo, né? Como eu li aqui nesse trecho, a Terra a Terra não é perfeita, né? A Terra é aquele lugar aí de destruição, de vulcões que tentam matar constantemente o ser humano. Eu gostaria de falar agora sobre o fruto, sobre a questão do fruto proibido, né? Essa questão do fruto aí já é no final do conto. Ele disse, coleando entre as rosas, come do fruto do saber que os teus olhos abrirão e serás como os deuses sabedores. Adão teria comido a serpente, um bocado mais suculento. Nem acreditava em frutos que comunicam a divindade e sapiência. Fruta comera nas árvores e se conservava insciente e bestial, como o urso e o auroque. Eva, porém, com credulidade sublime, e sempre no mundo opera as transformações. Percebam, apesar do narrador ali colocar Eva inicialmente como submissa, percebam que ao longo do conto, Eva sobressai de todas as formas, se sobressai de todas as formas em relação a Adão. Adão, aquela que acredita na sapiência. Já Adão não. Adão, ele é esse ser mais bestial, semelhante aos ursos e aos aurópodes, né? E na narrativa bíblica, há a interdição de comer, né? Realizando um parênteses aqui com a questão lá do totem e tabu. Na narrativa bíblica, há a interdição de comer o fruto, né? E isso remonta sobre a questão ali da horda primitiva, né? Do pai que impede que os filhos tenham relações com as mulheres da tribo, né? Como Freud fala. E é nesse pecado que se fundamenta o cristianismo, né? Nesse sentido, né? A figura do pai aparece como aquele que interdita, né? Não podemos ter aquilo que desejamos. Pai aí, quando eu falo pai, é no sentido amplo da palavra, né? No caso da religião seria Deus, né? Já no conto de Essa, o comer do fruto é o impulso, é o motor para a evolução da humanidade. Quando Eva come desse fruto, né, Adão não come no conto desse fruto o conhecimento, né? Eva come desse fruto, né? Saber. Esta alegoria dos poetas do Gênesis, com a esplêndida subtileza, nos revela a imensa obra de Eva, nos anos dolorosos do paraíso. Por ela, vírgula, Deus continua a criação superior, a do reino espiritual, a que se desenrola sobre a terra o lar, a família, a tribo, a cidade. É Eva que cimenta e bate as grandes pedras angulares na construção da humanidade. Percebam que o fruto, na verdade, no conto aí de Essa, é o pontapé inicial, né? O motor, é a locomotiva para que se continue construindo a humanidade. A importância da figura de Eva no conto, da personagem Eva no conto. Eva que cimenta, Eva que bate as grandes pedras angulares, né, onde a civilização será construída. Né? E isso fica claro aí
no próprio texto, né, no próximo parágrafo, tem o seguinte: nossos pais sobem vitoriosamente outro escalão da humanidade. Né? Percebam essa constante evolução da humanidade, né, no conto. Né? Porém, né, retomando aí esse que eu falei, né, essa evolução, na verdade, vai causar também mal-estar. Né? Essa constante evolução causa mal-estar. Bem, só para concluir o conto mesmo, né, já estou aí nos últimos parágrafos, eu gostaria de comentar aí de forma crítica algumas coisas que ocorrem no final do conto. Né? Resumidamente, primeiro nasce Abel, seu nascimento, a Terra fisicamente também evolui, assim como o ser humano, a Terra se modela, se adapta. Né? O mundo pressente e aceita a supremacia do homem. A floresta já não arde com a leviandade do restolho, sabendo que, em breve, o homem ele pedirá a estaca, a trave, o remo, o mastro. Sois já irremediavelmente humanos, e a cada manhã progredireis com tão poderoso arremesso para a perfeição do corpo e esplendor da razão, que em breve, dentro de umas centenas de milhares de curtos anos, Eva será Helena, Aristóteles. Percebam na primeira citação que o mundo evolui. Já na segunda, o ser humano evolui. Né? Ou melhor, né? Evolui, agora a opinião minha e também, de certa forma, de Freud, né? Evolui para pior. Né? Apesar do ser humano aí criar, né, com a evolução, formas para evitar o desprazer e chegar à felicidade, essas formas causam mal-estar, né? Uma vez que privam o ser humano dos desejos, né? Eu falei anteriormente, né? O ser humano civilizado troca aí a felicidade por segurança. Por isso, Freud fala que o ser humano era mais feliz nos tempos primitivos. Né? Percebam nessa frase, sobretudo aí nessa segunda citação, que com o passar do tempo, o ser humano busca a perfeição do corpo e o esplendor da razão. Percebemos também que no início do conto, Eva, e praticamente todo o conto, Eva, como eu falei, é essa mulher ativa, essa mulher poderosa. E o conto também faz uma crítica aí a pessoa aí submissa. Como a mulher se tornou, com o passar dos anos, uma figura inferior. Será Helena, relacionada aí à beleza, penso Aristóteles, relacionado aí com a razão. A mulher tem apenas que é o mais inteligente. Então, o narrador faz essa crítica. E sobre isso, já o último slide, essa questão aí, já agora tratando mais da feminilidade, né, da mulher, de Eva, né, que no ponto se mostra aí como essa mulher ativa, como essa mulher poderosa, como essa mulher que cimenta aí as pedras angulares da humanidade, como tem no conto, é apenas sinônimo de beleza, de desejo sexual do homem. E o homem, Aristóteles, com a razão, com a inteligência, com o saber. Né? Como eu já falei falei 2 vezes, acho que eu falei Nietzsche, né? Sobre isso, sobre esse crescimento da razão, da racionalidade, desse crescimento do saber, né? Sobre isso, Nietzsche fala o seguinte em seus escritos, né? Sobre esse crescimento da razão em detrimento aí da
da felicidade, né? Que Freud fala, que o homem ele larga a felicidade para ter mais segurança, né? Freud fala isso. E sobre isso, também nessa mesma linha, Nietzsche fala que há um crescimento da razão em detrimento da felicidade, da emoção, né? Nietzsche se baseia nas características dos deuses Apolo e Dionísio, né? E surge aí essa dicotomia apolíneos e dionisíacos, né? Opostas, mas ao mesmo tempo complementares. Né? Dionísio aí é o deus ligado à embriaguez, à exuberância, à emoção e à desordem. Já Apolo, por sua vez, é o deus da lucidez, da harmonia, da razão e da ordem. Né? E para Nietzsche, assim como pensa Freud, né, que o ser humano aí largou aí a felicidade para ter a segurança, né? Para Nietzsche, a humanidade se apegou aos conceitos apolíneos, que é os conceitos aí do deus Apolo, e se esqueceu dos dionisíacos, ou seja, a humanidade se apegou à segurança, se apegou à lucidez, se apegou à razão, que são todos conceitos aí dos apolíneos, do deus Apolo, né? E Nietzsche fala que a atual sociedade é apolínea, e isso, essa razão, essa lucidez, essa segurança leva a sociedade ao caos. A sociedade perde aí a felicidade, perde a humanidade. Né? Bem, pessoal, foi isso aí. Essas aqui são as referências. Sigam-nos nas redes sociais. Eu vou parar de esperar agora para que vocês possam me ver e eu possa ver vocês. E eu vou deixar agora esse espaço aberto para dúvidas, questionamentos, outras análises, né, comentários. Eu vou colocar a lista de presença aí no chat, tá bom?